Eu quero chamá-los para o texto na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada, por bondade abra o Salmo 89, verso 20. E se por acaso tem alguém que está ouvindo este programa e ainda não adquiriu a Bíblia Sagrada, eu aconselho você a adquirir, ler, meditar, que eu tenho certeza que a sua resposta está no livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Salmo 89, verso 20, vai nos dizer: achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Queridos irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, nós temos, na direção do Espírito Santo, trazido esse texto para dentro de alguns minutos, e com a ajuda do Espírito Santo poder explanar acerca da chamada deste grande homem de Deus, a saber, Davi. O interessante é que aqui no Salmo, Deus brada, dando testemunho de um homem, quando o próprio Deus ele vai falar: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Logo vem à memória como Deus ele é tremendo e ele trata as coisas da forma dele, e nós precisamos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Quando nós vemos lá no Novo Testamento, quando João Batista estava batizando nas águas, e chega Jesus também para ser batizado por ele no Rio Jordão, e João vai indagar algumas coisas, a saber, a dizer a Jesus que ele não era digno de desatar as suas alparcas, muito menos de descer a Jesus as águas. O próprio Jesus vai dizer que é preciso que seja feito para que se cumprisse a promessa do Pai, que é Deus, que fez uma promessa para ele. O interessante é que quando Jesus ele desce as águas através de João Batista, e quando ele volta saindo das águas, Deus manda uma pomba representando o Espírito Santo e desce na cabeça de Jesus. Aí nessa hora o próprio Deus ele vai fazer a maior declaração que ele fez, aleluia, para a humanidade. Ele vai bradar do céu e vai dizer: este é meu filho amado, e por ele eu tenho me comprazido. Baseado nesse texto, aí quando a gente chega no livro dos Salmos, quando o próprio Deus ele vai bradar e dizer: achei a Davi, ele está dando uma declaração em público acerca de um testemunho de uma pessoa. Queridos irmãos, mas a trajetória de Davi até chegar neste salmo, ela não foi as das mais fáceis, até porque quando Deus ele escolher a Davi, aleluia, foi na época que o povo estava vivendo um momento de rebeldia, a saber, quando os filhos de Samuel estavam julgando, depois que Samuel se afastou, e aí o povo começou a pedir um rei, aleluia, e agora Samuel vai conversar com o Senhor, vai conversar com Deus, e como o povo tinha pressa e Samuel já estava nos seus dias, nos seus finais dos seus dias, agora Deus vai usar uma estratégia das mais, de uma forma que muitas pessoas não entendem. Quando o povo começa a pedir um rei, e Deus agora ele olha para a terra de Benjamim, e ele vê um homem muito poderoso chamado Quis, o qual tinha um filho chamado Saul,
E Deus olha para aquele homem e ele vê o seu filho, e ele vai escolher a Saul para ser o rei. Mas ele vai usar uma das estratégias que eu vi mais diferente na Bíblia Sagrada, quando ele vai permitir que a jumenta de Saul, a jumenta de Quis, elas saiam e elas fujam. E Deus, e agora Quis vai pedir para que Saul, junto com os seus servos, ele vá atrás dessas jumentas. Nesse trajeto, eu não vou pregar sobre as jumentas hoje, mas nesse trajeto eu quero só trazer como é que Deus faz, aleluia, e a forma que Deus trabalha para abençoar alguém. E nesse trajeto Deus vai permitir, vai falar com Samuel acerca de Saul, que ia chegar aonde ele estava. Passado alguns dias, não se achou a jumenta, e agora ele sobe e procura saber se havia um vidente na cidade. E o vidente, a saber, era o profeta da época. E aparecem umas moças e vai informar acerca de Samuel, que estava subindo naquele dia para abençoar o alimento e trazer a bênção para o povo, porque ninguém podia sentar na mesa e comer antes que o profeta chegasse e abençoasse. Nessa trajetória agora chega Saul, e quando Saul chega na casa, Deus já tinha falado com Samuel que ele seria o rei de Israel. Começa agora a trajetória de Saul. Saul é ungido e ele começa a reinar. Mas o interessante é que Saul, ele não fez aquilo que Deus queria que ele fizesse para um bom governo. E Deus já tinha Davi como um rei. E agora o próprio Deus vai falar outra vez com Samuel. E vai pedir que Samuel ele vá à casa de Jessé para ungir um rei. E Samuel vai indagar algumas coisas com o rei acerca dele subir, porque pela lei ele não podia, porque existia um rei, e principalmente para ungir outro rei. Logo, se Saul soubesse que que Samuel estava subindo, para mesmo fazendo a ordem do Senhor para ungir outro rei, a probabilidade dele ser morto junto com aquela família era muito grande. Aí Deus vai dar a ideia que ele vai levar a palavra, mas ele vai levar no seu alforje, ele vai levar o óleo e vai falar que vai fazer sacrifício. Agora Samuel, ele vai obedecendo a voz do Senhor e chega na casa de Jessé. Queridos irmãos, sabe que Samuel, ele foi o único homem na terra que ele foi profeta, sacerdote e juiz. Era uma chamada diferenciada quando a gente vai para a história de Samuel, e a forma que ele chegou, a forma que ele veio ao mundo através da sua mãe, que era estéril, e por tanto sofrimento, e quando ela fez um voto, que se ela tivesse um filho, ela oferecia para a casa do Senhor, e ela teve esse filho e ofereceu, a saber, Samuel. Samuel cresce numa família, aleluia, num momento conturbado e desobediência, mas ele não fugiu do preceito, ele não fugiu da lei, ele não fugiu do que Deus falaria com ele. E assim o ministério dele foi próspero em todos os estados que um homem pudesse ter, e ele chegou, aleluia, Deus levou num estado que qualquer um outro queria estar. Então assim cresce o ministério de Samuel. Agora, quando Samuel chega na casa de Jessé, e quando traz as pessoas, os homens, para ungir rei, aleluia, aí aqui vai começar a história desse jovem, filho de Jessé, que não ficava na sua casa, um jovem que não vivia na sua casa, um jovem, aleluia, que muitas vezes só passava em casa, porque a maioria das vezes ele ficava nos currais, cuidando das ovelhas, aleluia, e a saber das ovelhas que precisavam de um cuidado maior, para poder ser colocada à venda. Ele não deixava que nada viesse a acontecer de mal para aquelas ovelhas. Deus já tinha no seu coração, e Deus sabia que Davi seria o rei, aleluia, que seria um rei, e ele ia governar bem, porque ia fazer a vontade do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que a história de Samuel, de Davi, vai começar exatamente nesse processo, quando
Jessé coloca todos os seus filhos que estavam em casa na frente de Davi, aleluia, na frente de Samuel, e Deus não deixa que Samuel, ele unja nenhum, e ele vai perguntar se tem mais alguém. Aí vai começar o processo de uma história de um filho, de uma família que era esquecido, aleluia, que era esquecido por sua família, que ele não tinha muito valor dentro da sua casa, que ele não participava dos melhores banquetes com a sua família, que ele não participava dos melhores almoços com sua família, mas ele estava sempre cuidando de ovelha. E Deus, ele sempre tem homem, ele sempre escolhe homens, aleluia, ele sempre escolhe pessoas que não participa muito, que não faz muitas questões de aparecer primeiro na vitrine, de aparecer primeiro em holofote, de aparecer primeiro na mídia, mas Deus sempre vai escolher a maioria das vezes o homem que ele está no anonimato, aquele que está desprezado, aquele que está esquecido, aquele que a própria mãe pode até esquecer, aquele que o próprio pai pode até esquecer, mas todavia, o Deus que permitiu que o homem ele venha ao mundo, ele jamais se esquecerá, aleluia, desta pessoa. E Deus está olhando para Davi e vendo a forma que ele tratava as ovelhas, aleluia, e da forma que Davi tratava as ovelhas, ele também tinha um coração voltado para o Senhor Jesus Cristo. E por isso agora ele vai perguntar, Samuel vai perguntar a Jessé se tem mais alguém da casa, tem mais um filho, e Jessé vai dizer que tem um, mas ele apacenta ovelha, e começou a trazer algumas imagens de Davi, algumas imagens negativas. O próprio pai, ele começou a trazer uma imagem do filho, aleluia, menosprezando o próprio filho. O próprio pai, ele trouxe a imagem de um filho, querendo que ele ficasse esquecido. O próprio pai, ele não acreditava na chamada do próprio filho, aleluia, mas Deus, ele age diferente, Deus age com estratégia, que o homem jamais imagina como ela vai ser, como vai ser agido, aleluia. Agora ele diz, então manda chamar este homem. Aí quando agora aparecem os irmãos de Davi, e chega naquele curral, aleluia, chega naquele lugar onde ele estava agora cuidando de ovelha, ele agora não acredita, quando o seu filho diz, olha, o nosso pai está te chamando. Quem sabe Davi agora, ele olha primeiro para o céu, e pergunta a Deus com o que era que estava acontecendo, se ele nunca foi chamado para participar do almoço da sua própria casa. Davi servia apenas para trabalhar com os seus braços, ele servia apenas para estar no campo, ele servia apenas para estar sujo, aleluia, e muitas vezes cheirando somente a ovelha. Mas deixa eu dizer uma coisa para vós outros nesta manhã: o Deus criador dos céus e da terra, ele não está, aleluia, apenas olhando este estágio da pessoa, ele não está apenas olhando este momento da pessoa, ele não está apenas, aleluia, observando, mas ele está preparando um lugar, e vai te tirar ainda desse estágio que você está de esquecimento pelo homem, e ele vai te colocar aonde ele te prometeu. Mas para isso vai existir uma trajetória de uma das mais difíceis, aleluia, que Davi enfrentou. Quando Davi agora ele chega, aleluia, na sua casa, e Jessé, aleluia, vai receber o seu próprio filho, e Samuel fica olhando. Aí quando Davi aparece, aí Deus vai falar com Samuel, e vai dizer, está aí o rei que tu vieste ungir, aleluia. Agora, quando ele é chamado, e agora Samuel vai declarar para aquela família e para Jessé, aleluia, acerca da chamada de Deus para a vida de Davi. Agora Davi, aleluia, aquele homem que não participava da mesa, aquele jovem que não participava da mesa, agora ele vai participar, e as coisas agora começam a mudar. Depois dele ser ungido para se comer naquela mesa, era ele que ia trazer a oração e a bênção para aquela família. Mas eu quero trazer, debaixo da unção de Deus e na direção do Espírito Santo nesta manhã, aleluia, as três unções na vida de Davi. Como eu falei para vocês acerca de Samuel,
que ele foi um único homem que foi profeta, sacerdote e juiz. Davi, aleluia, ele foi o único homem que foi ungido 3 vezes. Edinaldo, e como essa história de ser ungido 3 vezes, a primeira unção na vida de Davi foi a unção do anonimato, aleluia. A unção do anonimato, querido, é aquela unção que você tem uma chamada, alguém chega para você com a profecia verdadeira, aleluia, uma profecia de Deus, e diz: olha, Deus vai te levar e vai fazer assim, assim, assim. Mas aí você tem que entender o que é o anonimato. A promessa foi feita, aleluia, o decreto está assinado, mas Deus não disse o dia, não disse a hora e nem disse por onde. É por isso que todos nós devemos entender, aleluia, esperar e aceitar o processo do anonimato. Todo homem e toda mulher, a saber o cristão, principalmente, que entende Bíblia, que lê Bíblia e que ouve os nossos mestres ensinando pela palavra do Senhor, nós vamos entender e ver que o anonimato não é lugar bom para ninguém. O anonimato sempre é um desprezo, o anonimato sempre é uma falta de cuidado, o anonimato é uma falta de atenção, o anonimato é uma falta de abraço, o anonimato é uma falta de compreensão, o anonimato muitas vezes é até a falta de pão, o anonimato pode ser a falta de saúde na sua casa, o anonimato pode ser a falta de sorriso, que você já não tem mais motivo para sorrir. Quem sabe você, nesses últimos dias, que está sendo o mal do século, aleluia, está entrando um processo diabólico de depressão na vida de muita gente. Mas a maioria das pessoas são porque elas se colocam no anonimato. Quando se coloca no anonimato, elas fecham as portas, ela não se olha mais no espelho, ela não lê mais Bíblia, não vai mais para a igreja, não ouve mais as coisas concernentes o que Deus faz, não vai ler sobre milagre e transformação através da Bíblia Sagrada por mãos de homem e mulheres na terra. No anonimato, não quer ouvir, não quer andar, não quer comer, não quer falar, não quer sorrir, não quer reagir. Mas eu tenho uma palavra de Deus nesta manhã, pelo livro que nós lemos, porque Deus ainda visita anonimato, e Ele está visitando hoje a tua casa, está visitando a tua mente e o teu pensamento. A partir de hoje, se tu deres ouvido a palavra de Deus, Ele vai mudar, porque quem manda na tua mente é o Senhor dos exércitos, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é a estrela da manhã. Eita, canarabacanabacá. O anonimato, ele não é bom para ninguém, mas eu garanto que quem passa no anonimato, aleluia, e espera o tempo de Deus, espera Deus falar, aleluia, aceita a mensagem, aceita, aleluia, a palavra. Deus diz: a partir de hoje eu vou mudar o teu estágio de vida. Deus está falando para muita gente que nos últimos dias tem se colocado no anonimato. Davi foi diferente, não foi ele que se colocou. O anonimato de Davi era o desprezo da sua própria família, mas você não vê em lugar nenhum na Bíblia Davi blasfemando nem contra Deus, nem contra a sua família. É aqui que a gente precisa observar, aleluia, o trabalhar de Deus. É que quando o processo vem, a maioria das pessoas estão acostumadas a arrumar problema em todo mundo, acusar todo mundo, dizer que ninguém fez isso nem aquilo, aonde a palavra de Deus está dizendo, o próprio Deus diz: eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Olha, se Jesus, aleluia, o próprio Deus, Ele fala e Ele está com você, comigo também, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, aleluia, e Ele sabe todos os passos, conhece o dormir, o acordar, o andar. Porque eu tenho que me lamentar se eu tenho uma voz para erguer para o céu de glória e dizer: Senhor, Tu és o meu socorro, aleluia, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, então me socorre. Eu garanto que Deus vai agir, porque Ele não suporta a lágrima de um coração quebrantado. Quebranta o teu coração nesta manhã e tu vê a transformação que Deus há de fazer na tua vida. Bendito é o nome de Jesus. Agora Davi foi ungido rei,
mas ele não foi para nenhum trono. Davi foi ungido rei, a unção do anonimato. Ele não foi para o palácio. Davi foi ungido rei, mas ele não tinha um cetro na mão. Aleluia. Davi foi ungido rei, mas o nome dele não tinha sido proclamado. Davi foi ungido rei, mas ele não foi colocado nos cavalos manga larga, e nem com as vestes real, e nem coroa de rei. Aleluia, observe o texto, por favor. Ele foi ungido rei, e nada disso aconteceu com ele. Quando depois, aleluia, que Samuel unge Davi, e Samuel volta para sua casa, Davi volta para o mesmo lugar, e foi cuidar das mesmas ovelhas, e foi continuar do mesmo jeito, mesmo sabendo que era rei. Aí Deus agora, ele vai mudar, vai botar algumas estratégias, para que Davi comece a aparecer, mas ninguém sabia que era rei. Aí vai vir um dia, aleluia, que os irmãos deles estavam em uma guerra, e havia um gigante, aleluia, ele já era rei, bendito é o nome de Jesus de Nazaré, mas ele vai lutar. Agora ele chega e desafia aquele gigante. Havia uma promessa para Davi, aleluia, para quem vencesse aquele gigante. E como a Bíblia, vocês sabem a história de Davi, e ele foi com uma funda, e em nome de Jesus ele venceu o gigante. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero levar a trajetória, aleluia, a trajetória de um vencedor. Mas ele começou primeiro com a unção do anonimato. Eu quero observar para vocês, trazer a observação da importância do anonimato. Tem pessoa que se nomeia e diz que é, e que Deus mandou, e que Deus fez, e tem que ser. Olha, eu vou dar um conselho para você que está ouvindo nesta manhã. Ainda que Deus te falou, ainda que Deus falou sim, eu não duvido, mas espera a voz do teu mestre, porque quem tem pastor, Deus não deixa ovelha enganada. Deus vai falar com o pastor, e o mombe canderebecaia, e o momento do anonimato vai sair através da unção do nosso pastor, que se chama pastor Arnaldo Tavares, que nós estamos debaixo da submissão dele. Porque é que tem muita gente até quebrando a cara e dizendo que foi Deus, e depois volta arrependido, porque Deus prometeu, mas ele quer botar a promessa. Davi está dando o maior exemplo, aleluia, para mim e para você, para poder você saber e passar pelo anonimato. Eu me lembro, aleluia, eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, em uma igreja que eu cresci, aleluia, desde criança, como de minha mãe nasci os dentes, aleluia. Tempo depois se passa, eu cheguei, aleluia, fui separado para ser cooperador, meu nobre amigo presbítero Stax, aleluia. Depois eu fui separado para ser diácono, aleluia. Aí liderei, aleluia, na época as campanhas de visita, culto de rua. Depois nós fomos ser líder do Shalom, depois fomos ser, aleluia, líder de jovem, depois fomos ser tesoureiro da igreja, depois fomos ser secretário da igreja. Passaram-se 10 anos, Deus tinha feito uma promessa para um homem chamado Edinaldo, meu nobre amigo, aleluia, meu nobre amigo William, presbítero William. Existia uma promessa, e Deus te mandou dizer, trazendo uma pessoa de Recife, e disse dentro da minha casa: aprenda a passar no anonimato, deixa Deus agir. Uma hora Deus vai mostrar para o homem, e o teu momento vai ser através da vontade de Deus. Você tem uma promessa, então aprenda. Passaram-se 10 anos, eu nunca uma oração, eu era chamado nem para fazer uma oração, muito menos pregar, e já era diácono, era secretário, era tesoureiro, era coordenador de jovens, nunca fui chamado, mas eu nunca perguntei a Deus porque o coração fervia, as mensagens, aleluia, mas eu fui guardando uma por uma, e eu tenho até hoje, uma por uma ficou bem assim. E quando Deus se levanta e manda através do pastor me chamar para
fazer parte do ministério da palavra, tomando conta da igreja. Hoje eu preguei todas as mensagens que Deus tinha me dado há 10 anos atrás, e todo dia, quando eu abro a Bíblia, o Espírito Santo diz: eu vou te levar para coisa nova, porque eu tenho coisa nova para você. Aprende a passar no anonimato, homem. Aprende a passar no anonimato, mulher. Acaba com essa coisa de passar na frente querendo ser o que não é. Deixa Deus trabalhar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Davi, aleluia, aprendeu a passar na primeira unção, que foi a unção do anonimato. Agora o interessante é que para ele sair da unção do anonimato, ele teve que vencer um gigante. Veja o que Deus faz, aleluia. Agora Deus diz: eu vou trabalhar para começar a fazer Davi ficar conhecido. Eu vou colocar um espírito diabólico na vida de Saul, e não vai ter vidente que ele tenha na casa dele que possa expulsar. Só aquilo que está na vida de um homem, de uma mulher espiritual, que está no anonimato. Aleluia, aleluia. É por isso que eu digo: quanto mais aperta, quanto mais a coisa aperta para mim, para o meu lado, para minha família, aleluia. Muitas vezes eu olho para minha esposa voltando da igreja, eu olho para ela, ela sai quase muda quando vê certa situação. Aí Deus brota do céu: eu não te chamei para colocar você em zona de conforto, eu te chamei para eu operar milagre através de você. Aproveite o momento, porque é esse que Deus está dando. Então, Senhor, que seja assim até a eternidade. Mas importa é que o Senhor cresça e eu diminua. Rebecã, Rabaxarabacá, aleluia. Agora Deus vai criar a estratégia. Quando Saul, o espírito mau de demônio, ele se apoderava de Saul, aleluia, ninguém conseguia expulsar aquele espírito mau da vida dele, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Aí alguém chega para Saul e diz: olha, eu conheço um homem, eu ouvi falar sobre um jovem, ele é filho de Jessé, aleluia, esse eu ouvi dizer que ele tem um negócio diferente para lá, e quando ele fala, as coisas acontecem, aleluia. Eu me lembro em falar, quando as coisas acontecem, uma época eu me afastei da igreja, aleluia, mas Deus nunca me desamparou, mesmo eu em desobediência, mas Ele nunca me desamparou, aleluia. Eu não merecia, meu irmão e minha irmã, e você que me conhece sabe, conhece a minha vida sabe, eu não merecia estar num altar desse, aleluia, onde eu estou hoje, mas não merecia nem mereço, mas foi a graça, infinita misericórdia de Deus. Mas eu me lembro ainda, quando eu estava afastado na empresa onde nós éramos vendedor, quando estava alguma coisa para acontecer, quando dava algum rebuliço e o dono fazia reunião, daqui a pouco, aleluia, eu sempre pedia fala. Aí quando eu pedia fala, aparecia sempre 2 ou 3 que dizia assim: olha, agora você tem que parar, porque esse homem é um ex-crente. Eu me lembro como hoje, eu estava afastado, ele dizia assim: Stax, aleluia, meu nome é presbítero Stax, dizia assim: olha, você tem que ouvir, esse homem é um ex-crente, mas o que ele fala aqui até hoje, tudo que ele falou aconteceu, então não vá de encontro a ele não. Aí ele olhava para o dono da empresa e dizia: doutor, o senhor é o dono da empresa, mas esse homem tem um negócio, ele é diferente, porque ele fala, as coisas acontecem, eu quero ser amigo dele. E todo mundo ficava meu amigo, não era pelo que eu tinha mesmo, em desobediência, mas Deus não tirou, sabe por quê? Eu estava desobedecendo por um momento de ego, por um momento de fantasia, mas nunca me rebelei contra a igreja, a Assembleia de Deus, nem contra Deus, nem contra os meus pastores e nem contra os meus líderes. É sim senhor e sim ou sim, pode a bolacha do joelho voar, o sangue dá na canela, é sim senhor, porque eu tenho um Deus que me visita e diz: eu vou curar. Aleluia. Então aprende a andar no anonimato. Agora, quando Davi, Saul soube, aleluia, de Davi, agora ele manda chamar Davi, aleluia. Quando Davi vai, aleluia, Davi já tocava aquela harpa abençoada, que quando ele tocava havia paz, aleluia, bendito é o nome de Jesus.
Aí agora, quando Davi chega na casa de Saul, e de repente quando apoderava os espíritos mal demoníacos na vida de Saul, aleluia, agora Davi tocava harpa, ele só fazia tocar, aleluia, e aquele espírito mal, aqueles demônios saía. Aí eu mando uma pergunta para vós outros, nesta manhã, a unção estava no instrumento ou estava na vida de Saul? Aleluia. Você pode ter o melhor instrumento, com a maior tecnologia que foi inventada, você pode ter o teclado, que ele não só é revestido, como ele é de ouro maciço, você pode ter o melhor piano inventado no universo, mas se você não tiver unção na vida de Deus, quando você tocar, nada vai acontecer. Mas eu conheço pessoa que só sabe 3 notas, dó, ré, mi, fá, sé, aleluia, mas quando ele toca, ele diz: o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu rei, ao rei Senhor Jesus que me salvou. Mais importa é a unção que está na tua vida do que o que alguém diz, abacanarabacá. Mas para isso precisa continuar em comunhão e aprender o processo do anonimato. Aleluia, 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 aleluia. Meus amados irmãos, mas mesmo assim, ele dentro da casa de Saul, mesmo sendo usado por Deus, com a unção de Deus, aleluia, e quando ele tocava a harpa, aleluia, o espírito demoníaco, o espírito mau, saía de Saul. Mesmo assim Saul começou a perseguir ele, porque ficou com inveja, ficou sem saber, ele não tinha o que Davi tinha, porque ele tinha reinado, aleluia, mas ele não sabia que Davi tinha reinado, mas tinha o Espírito de Deus na vida, aleluia, aleluia, bendito é o nome de Jesus. O tempo vai passar, aleluia, e debaixo da promessa que Deus tinha, aí lá no capítulo 2, no versículo 2, a partir do versículo 2 do livro de 2 Samuel, aleluia, você vai ver ele sendo ungido rei de Judá. Aí quando ele foi ungido, agora está claro, Saul agora sabia que ele era rei, mas era em Judá. Aí agora foi que a coisa piorou, Davi sendo rei, mas a perseguição continuou por um rei mais poderoso, porque era o rei top, era o rei de Israel, ele mandava em tudo. Começa a perseguição, aí Deus diz: eu vou fazer uma estratégia para ajudar o meu filho, que eu chamei e escolhi, mas para ele vai chegar a ser rei de Israel, ele vai chegar a mandar em tudo, mas primeiro eu vou mostrar a trajetória de um vencedor. Ei, ninguém nasce grande, quem nasce grande é monstro, quem nasce para ser vencedor tem que sair andando o processo, é passo a passo, é degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau. Aí você vê Deus abrir os céus, derramar bênção espiritual, bênção material, te encher de graça, te encher de unção, te encher de poder e dizer: vai, porque eu estou contigo, eu estou contigo. Deus está dizendo: eu continuo com você. Agora Davi, aleluia, ele agora chega a ser rei de Judá. Mas a trajetória dele não foram as mais fáceis, mesmo ele sendo rei. Mas Deus, ele como já tinha a promessa, Davi ainda passa 7 anos, escute, depois de ser rei de Judá, ele ainda passa 7 anos, aleluia, fugindo da presença de Saul, porque Saul queria, por fim da força, matar a Davi. Agora eu pergunto para você, o que foi que Davi fez de mal para Saul? Deixa eu liberar uma palavra do Senhor para você nesta manhã. A sua bênção, da tua casa, do teu filho, do teu ministério, está dependendo unicamente de você voltar e pedir perdão a quem você não magoou. Isso é espiritual. Não precisa você magoar, não. Se alguém se sentir por conta de você
por conta de mim, eu tenho a obrigação de ir lá e dizer: me perdoe, mesmo que você não fez o mal. Lembra de Agar? Aleluia, bendito é o nome de Jesus que vive e que reina para todo sempre. Só depende de você. Chegou um momento que o próprio Davi, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, aleluia, e ele, como aquele momento homem, aquele momento de pensamento humano, aquele momento de ira, como o próprio Deus diz: ireis, mas não pequei. Ele está dizendo que o nosso intelecto, o raciocínio, como ele tem milhares e milhares e milhares de neurônios, e ele anda numa velocidade que ninguém explica, só Deus explica. Ele busca naquele momento algum pensamento, e que você tem alguma reação, que depois traz alguns prejuízos. Nós somos levados a isso, aleluia, e nesses prejuízos muitas vezes são prejuízos muito grandes, mas se você souber passar, você vai vencer. Nesse momento de pensamento humano que Davi tinha, e quem sabe do cansaço e da perseguição agora, de repente, ele se encontra numa posição, em um lugar que ele poderia tirar a vida de Davi, de Saul, mas quando ele puxa a espada, que ele corta com a espada um pedaço da aba, o Espírito de Deus fala com ele e diz: você esqueceu que ele é rei de Israel, ele é maior do que você, ele ainda não morreu. Aleluia, bendito é o nome de Jesus que vive e que reina para todos sempre. Aí quando Davi agora, ele recebe essa posição e esse pensamento de Deus, do Espírito Santo na vida dele, ele retrai e ele não mata Saul. Deus mesmo se encarrega de tempo depois, aleluia, fazer com que Saul ele venha morrer. Aí passados 7 anos, aí no capítulo de número 5, aleluia, do 2 Samuel, você vai ver agora Deus chamando a Samuel, o povo se juntando, e agora vai ungir Davi pela 3ª vez, e Davi agora, ele vai se tornar rei de Israel. No nosso popular, na língua do popular de hoje, ele se tornaria o top agora da época, aleluia. Agora Davi, ele vai assumir um reinado, bendito é o seu nome, é o nome de Jesus. Quando Davi, ele agora se torna o rei de Israel, agora ele tem o poder sobre todos e sobre todas as nações, e todos os governos agora eram submissos a Davi. O que eu quero falar, aleluia, em 5 minutos, eu quero concluir, bendito é o nome de Jesus que vive e que reina para todos sempre, é que a trajetória de um vencedor, ela nunca começa vencendo. A trajetória de um vencedor nunca começa vencendo. A trajetória de um vencedor nunca começa vencendo. A trajetória de um vencedor, ela começa no joelho, é com lágrima, é com choro, é gemendo, é chorando, é sacrifício, é prova, é dor, é luta, é fome, também é doença. Mas uma coisa eu tenho certeza, que é o vencedor que tem promessa, ele está de joelho, e quando as lágrimas dele se tornam rio, ele olha para a lágrima e diz: eu vou mergulhar no rio da vida, que é Jesus de Nazaré. E quando ele mergulha, aí Jesus se levanta e diz: tem um precisando de ajuda. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o Senhor Jesus que vive e que reina para todos sempre. Queridos irmãos e ouvintes, aleluia, todos vocês que estão ouvindo esta palavra nesta manhã, nós trouxemos, aleluia, debaixo da submissão do Senhor Jesus, uma palavra, aleluia, de exortação para você que está nesse processo de anonimato. Aleluia, o anonimato não é o fim, querido. O anonimato, ele é uma faculdade para a gente se arregar melhor nas coisas espirituais e se agarrar mais melhor para com Deus, ficar mais perto de Deus. Mas pelo amor de Deus, não reclame do sistema, não reclame do evangelho, não reclame do processo, não reclame do pastor, não reclame do momento, não reclame de nada, porque o anonimato é só você e Deus. Aleluia. E Deus faz o quê? Enquanto você está lá, é o ponto que você chega e diz assim: eu não aguento mais,
Ninguém me vê, meu pai não me vê, minha mãe não me vê, meus irmãos não me vê, a sociedade não me vê. Enquanto você está falando somente isso, aleluia. Mas quando você pede socorro e você olha para o céu, aí é exatamente a situação de Davi, quando ele olhou para o monte, aleluia, quando ele olhou para um canto e para o outro e viu que não tinha saída, aí agora ele olha para o monte e vai dizer: eleva os meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro? Ei, o teu socorro nesse momento, ele só vem do céu. Agora escuta, o maior problema do ser humano, de alguns, aleluia, porque não falar da maioria, é que escolhe por quem quer vir, aleluia, a solução, meu nobre presbítero William. Muitas vezes Deus olha para a pessoa que é os olhos da gente, é um rafamé, é pobre, é sujo, aleluia, não tem uma hospedagem boa para dar, não tem uma aparência boa, e a gente começa a julgar pelo que a gente vê, e Deus escolhe exatamente aquela pessoa para que a bênção venha através dela, aleluia. Mas Edinaldo, como se ela não tem? Ela tem. O que é que ela tem? Uma intimidade com Deus, que vai dispensar a partir da profecia, a partir do momento que Deus usa ela, e através daquele momento, daquele momento, daquela profecia, Deus começa a agir. Aí Deus vai mobilizar empresário para te dar emprego, Deus vai mobilizar teu irmão que estava longe e te abandonou, Deus vai entrar, mobilizar pensamento de mulher, pensamento de homem, pensamento de filho, e principalmente pensamento na área sacerdotal e na área espiritual na igreja. Então a palavra que eu tenho para vocês nesta manhã é dizendo: Deus ainda age no anonimato, Deus ainda age nas mentes que estão querendo se matar, que estão querendo desistir, que estão somente chorando e se sentindo abandonada. A palavra é essa: Deus está te vendo e Ele não te esqueceu. Eu quero, aleluia, saber onde está a primeira pessoa nesta manhã que quer aceitar Jesus. Cadê a primeira pessoa? A primeira pessoa, levanta a mão aí, aleluia, aleluia, dá um sinal aí no chat, diga: eu quero aceitar Jesus, eu quero que Deus entre agora na minha mente, eu quero que Deus haja nesse momento de anonimato. Você que está nesse processo difícil, que está passando pelos piores problemas que você acha, deixa eu dizer para você: Deus tem a saída, Deus tem a solução e Deus resolve o problema. Só precisa que você reconheça, se entrega a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará na tua vida. Que Deus em Cristo abençoe esse ministério, abençoe esse programa, abençoe as pessoas, abençoe os apresentadores e abençoe a todos nós, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.